Olá, vamos para mais um estudo? Vamos conversar sobre a missão do homem inteligente na Terra. O que é missão? Os dicionários definem como um encargo, um poder dado a alguém para fazer alguma coisa. Então aí nós já temos uma noção do que vem a ser missão. E nós já podemos perceber que nós temos missões a cumprir, que nós estamos imbuídos de encargos, de poder para fazer alguma coisa aqui na Terra. A inteligência é a faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar. É um conhecimento profundo. Então, essa faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar, todos nós possuímos, a não ser que tenhamos limitações no campo da nossa mente. Mas, se não temos essas limitações, nós temos essa capacidade de entender, de pensar, de raciocinar e de interpretar a vida, os acontecimentos. O conhecimento profundo, esse nós temos que trabalhar para adquirir. Também é dado a cada um de nós a oportunidade de buscar, de conhecer, de se aprofundar no conhecimento. E em que consiste a missão do homem inteligente na Terra? Esse é o nosso foco da nossa conversa hoje, entender qual é a missão do homem inteligente na Terra. No Livro dos Espíritos, na questão 573, os Espíritos responderam que a missão do homem inteligente na Terra está em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, veja bem, quem sabe muito, quem sabe mais, quem conhece melhor, está mais capacitado para instruir os homens, auxiliar o progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, a missão do homem inteligente na Terra está aqui colocada pelos Espíritos como um compromisso desse homem em relação aos outros homens. Por que não deve o homem se envaidecer de seu cabedal de conhecimento? Por que o ser humano não pode estar envaidecido porque sabe mais, porque teve mais oportunidade, porque tem mais conhecimento? Primeiro, porque esses conhecimentos têm limites muito estreitos no mundo em que habitamos. O homem não sabe tudo, há muito a aprimorar e desenvolver. Isso é uma verdade. Por mais conhecimento que se tenha, nós não sabemos tudo. É muito estreito o nosso conhecimento. Nós podemos ter muito conhecimento acerca de um assunto e desconhecer totalmente outros. Então, nós não sabemos tudo. Ainda há muito a aprimorar e desenvolver. E por mais que a gente ache que sabe algo, sempre nós vamos encontrar alguém que conhece mais, que sabe mais a respeito daquele assunto. Uma inteligência desenvolvida é sinal de espírito evoluído? Uma pessoa que conhece muito, que sabe muito, é sinal de que essa criatura é um ser evoluído? O que caracteriza um espírito evoluído é o seu progresso intelectual e moral. Então, veja bem, o progresso intelectual e moral é que vai caracterizar um espírito evoluído. Se ele progrediu no campo intelectual, ele é um homem intelectualizado. Se ele evoluiu no campo da moral, ele é um homem moralizado. Mas ainda não é um homem evoluído. Ele precisa juntar essas duas condições, intelectualidade e moralidade, para que o conhecimento possa levá-lo adiante e a moralidade possa conduzi-lo pelo caminho correto. No livro Consolador, que foi organizado no ano de
1939, no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, o Espírito Emmanuel respondeu diversas perguntas do grupo sobre questões diversas de interesse do grupo, e nós fomos em busca das questões que dizem respeito ao tema que nós estamos tratando aqui, que é a questão do homem inteligente na Terra. E aí nós encontramos no item 204, que trata da intelectualidade, uma pergunta que fizeram a Emmanuel. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Quer dizer, o homem se eleva apenas se moralizando, sendo bom, sendo alguém com valores grandiosos de moralidade, de caridade, só com isso ele se eleva? E aí Emmanuel responde: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então nós precisamos, como nós já falamos no início da intelectualidade na moralidade, desenvolver o sentimento e a sabedoria, porque são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição. O conhecimento é muito importante. Nós precisamos conhecer acerca da vida, acerca do mundo, das conquistas, de tudo o que envolve a criação. Porque um espírito elevado, ele tem compreensão, ele tem entendimento de todas as questões que dizem respeito às criaturas humanas, seja no campo do sentimento, seja no campo da sabedoria. E sem evoluir nesses dois aspectos, ele vai ter dificuldades, se for apenas moralizado, de conduzir quando se tratar de sabedoria. Se só tem sabedoria, se só tem conhecimento, no momento, na necessidade de se conduzir com o sentimento, ele não teria a capacidade. Daí a necessidade, nos diz Emmanuel, de que as duas asas se equiparem, se igualem, para que a alma possa se elevar para a perfeição infinita. E aí Emmanuel diz: a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. O que Emmanuel quer dizer com isso? Que a moralidade nunca vai nos deixar na mão, vamos dizer assim. Enquanto nós avançarmos moralmente, isso nunca vai ser excesso. Nunca vamos nos exceder porque estamos evoluindo moralmente. Agora, intelectualmente, quando nós apenas evoluímos nesse sentido, nós poderemos, aí mediante esse conhecimento intelectual, ter inúmeras perspectivas de queda na repetição das experiências. Isso a gente sabe, isso é muito visível nos dias de hoje. Quantas pessoas que têm tanto conhecimento, que têm tanta informação, que são intelectualizadas e que cometem verdadeiras aberrações em sociedade contra o próximo ou contra si mesmo. E nós podemos ter uma ideia da extensão de nossa capacidade intelectual? Nós podemos saber o quanto nós já armazenamos de conhecimento ao longo da nossa jornada evolutiva, o quanto nosso espírito sabe? Essa pergunta está no item 205 do livro Consolador. Emmanuel responde: os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Então, esse papel de quebra-luz é como se fosse o apagar das nossas lembranças. Nós não temos acesso direto a essas informações para saber o quanto nós já evoluímos. Agora, nós trazemos as nossas tendências, nós trazemos os nossos conhecimentos inatos. Daí, muitas vezes, a gente está se surpreendendo com aquela criança que desde pequenininha já revela um conhecimento
que necessitaria de ter uma vida longa para conseguir. E, no entanto, essa criança chega aqui trazendo, é porque o espírito é herdeiro de si mesmo. Então, nós temos as nossas conquistas, nós temos os nossos aprendizados, mas nós não temos esse acesso a essa nossa conta para saber quanto eu tenho de intelectualidade. Nós não temos, mas nós podemos fazer uso dela sim, a não ser que a gente venha com limitação nesse campo, a não ser que a gente tenha utilizado tão mal a nossa intelectualidade, os nossos conhecimentos, que a gente venha numa reencarnação com limitações, a gente não possa fazer uso desses conhecimentos. Mas, com certeza, sendo o espírito herdeiro de si mesmo, tudo que ele armazenou, tudo que ele conquistou nesse campo lhe pertence e o aguarda num determinado momento. A incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas, que foi o que nós acabamos de dizer. Quando o ser humano vem com incapacitação no campo físico para expressar o seu conhecimento, a sua intelectualidade, com certeza ele está passando por provas amargas. Ele está limitado na sua condição em função do mau uso. Como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? Veja bem, isso é uma pergunta bem interessante. Como é que a espiritualidade está observando, analisando essa situação atual intelectiva da Terra? Vejamos o que Emmanuel responde no item 206. Os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. Olha que resposta! Os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. É uma tristeza o que a gente observa na humanidade. Em todos os campos a corrupção está presente. Em todos os campos a decadência nos sistemas, nas instituições, nas organizações. E a gente pergunta de onde vem tudo isso? Do próprio homem, do próprio ser humano. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação como agora, em face da evolução das artes gráficas. Então, nós estamos vivendo um momento grandioso, onde nós temos a capacidade de ampliar, com certeza, o conhecimento, as informações, em face dessa evolução dessas artes gráficas. E aqui, eu me peguei a pensar nessas artes gráficas, e vocês que estão aí do outro lado poderão entender a lógica do meu pensamento agora, ou até contradizer, e tem espaço aí para vocês comentarem, para vocês colocarem o pensamento de vocês. Nós vimos no momento atual, através dessas artes gráficas, muito progresso no campo da medicina, das ciências. Nós estamos com possibilidades que a gente não tem noção. E o que a gente está fazendo dessas possibilidades? O que a gente está permitindo que essas forças corruptoras tomem conta de tudo? Porque essa evolução chega até nós como uma forma de auxiliar a humanidade e muitas vezes nós vamos utilizar isso em proveito próprio, em enriquecimento próprio, ilicitamente. E aí a pergunta do item 207. A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Será que a nossa decadência pode prejudicar o desequilíbrio do mundo ou o equilíbrio do mundo? E Emmanuel responde, sem dúvida. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como os sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Então o homem inverte tudo.
excessivamente preocupado com as suas extravagâncias, veja bem. Abusando da inteligência, nós vamos trocando, nós os seres inteligentes, que estamos com a missão de ajudar a conduzir essa humanidade, nós vamos trocando o nosso labor junto ao Espírito por um lugar de domínio. O meu conhecimento, a minha intelectualidade está a meu serviço para o domínio, para o poder. Até no campo da religião, Emmanuel fala dos sacerdotes religiosos que permutaram à luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Nunca se abusou tanto da religião para esse enriquecimento ilícito. Então, sem dúvida que essa intelectualidade nossa, mal utilizada, vai prejudicar, sim, o equilíbrio do planeta Terra. Mediante esses esclarecimentos trazidos por Emmanuel, fica aqui a nossa reflexão. Nós precisamos valorizar a nossa existência. Nós precisamos valorizar esse conhecimento que trouxemos, as oportunidades. Se nós estamos à frente de alguma instituição, de alguma organização, se nós temos o poder nas mãos, a condição de conduzir pessoas, apliquemos todos os nossos recursos pessoais no engrandecimento de nossa inteligência, a fim de melhor servir aqueles que nos rodeiam. Será pedido severas contas de tudo o que nós recebemos da misericórdia divina, para aqui, nesse momento em que estamos encarnados na Terra, realizarmos algo em benefício do progresso desse planeta. Não tenhamos dúvida, nós fazemos parte da construção dessa humanidade. Nós temos um compromisso com Deus, com a nossa consciência, e nós precisamos utilizar com engrandecimento essa inteligência, para que a gente possa realmente realizar a nossa missão, a missão que nós recebemos, que trouxemos, e que cada um de nós vai perceber naquilo que está fazendo. Basta que fique atento ao que lhe chega às mãos, às oportunidades que surgem. E fique ciente, não é apenas para usar em benefício próprio. Pensemos nos nossos irmãos, aqueles que nos cercam, aqueles que estarão sob o nosso comando, sob o nosso mando. Sentimento e sabedoria, nos diz Emmanuel, são as duas asas que vão nos conduzir à evolução. E o Espírito de verdade nos orientando, amai-vos e instruí-vos. Então, o amor ao próximo, o amor à humanidade e a instrução para que a gente não se perca, para que a gente saiba se conduzir e ajudar os nossos irmãos também a se conduzirem nessa estrada, nessa trajetória que não é fácil, mas que pode ser amenizada em detrimento desse nosso potencial de amor, de união e, principalmente, de querer contribuir nessa grandiosa obra a que fomos convocados a servir. Muita paz.